Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2021, segunda aplicação, que envolve conceitos sobre ondulatória. Mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 91 do Enem 2021, segunda aplicação matemática. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Lembrando que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão número 91 do Enem 2021, segunda aplicação matemática, prova amarela, que diz assim: as notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexas e formadas pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta três componentes harmônicas e a composição resultante, construídas na mesma escala para um instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica ou timbre do corpo que a produz. Essas componentes harmônicas apresentam iguais amplitude, velocidade, amplitude, frequência, frequência e velocidade, amplitude e comprimento de onda, frequência e comprimento de onda. E aqui seguem as informações das componentes harmônica, aqui A, B, C, e a formato da onda do som complexo. Tá? A gente vai detalhar mais à frente. Então vamos lá. Esta questão trata sobre ondulatória. Então, da ondulatória, nós temos a equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade é igual a lambda f, ou seja, a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Tá? Ou seja, considerando o mesmo ambiente, no caso, aqui especificamente dessa experiência, a gente vai considerar que a velocidade é a velocidade do som no ar ou no vácuo, que é constante, igual a 340 metros por segundo. Então, para essa nossa situação, analisando as informações contidas nas alternativas, onde temos frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade. Então, são os quatro elementos que a gente vai analisar. Então, de cara, nós já temos que a velocidade não varia, é constante. Então, o que vai variar dentro dessa situação? O comprimento de onda e a frequência, ok? Então, vamos lá, vamos analisar as três formas apresentadas, três componentes harmônicos, A, B e C. Então, analisando aqui, primeiramente, o comprimento de onda, a gente vê que o comprimento de onda do componente A, ele tem esse comprimento aqui, ó, destacado da primeira seta até a segunda, onde eu tenho uma oscilação completa, ou ciclo completo, tá? Um período, ok? Então, aqui eu tenho um comprimento de onda A e, da mesma forma, fazendo a mesma análise, um ciclo, um período completo no componente de harmônica B, nós temos esse comprimento aqui, ó, destacado entre as duas setinhas, tá? Ou seja, é fácil ver que o comprimento de onda A é maior do que o comprimento de onda B. Da mesma forma, analisamos o componente harmônico C, tá? Onde eu tenho um ciclo completo, eu tenho ali o comprimento de onda C, entre as duas setinhas vermelhas também. E é fácil ver que o comprimento de onda A é maior que o comprimento de onda B, que por sua vez é maior que o comprimento de onda C. Ok? Então, fica claro que o comprimento de onda varia dentro dessas três situações. E analisando a frequência é o número de oscilações dentro de um intervalo de tempo. Então, a gente analisando esse intervalo de tempo considerado, a gente vê que para um ciclo, um comprimento de onda aqui, no caso, a gente tem a frequência é 1 Hz, um ciclo por segundo, digamos assim.
Nesse mesmo intervalo de tempo, a gente percebe, né, que tem mais de que um ciclo. Se a gente fosse pegar essa mesma distância aqui, ó, mesmo comprimento de onda A que é maior, se colocasse aqui, eu teria seguramente mais do que um ciclo, ou seja, a frequência de A, do componente harmônico A, ela é menor do que a frequência do componente harmônico B. E analisando o C da mesma forma, ó, dentro do mesmo intervalo aqui, das duas setinhas de A, eu tenho mais ciclos, ou seja, mais períodos completos do que o A e o B. Ou seja, a frequência de A é menor que a frequência de B, que por sua vez é menor do que a frequência de C. Ou seja, a frequência de C é maior. Eu tenho mais ciclos, né, dentro de um determinado intervalo de tempo, né, conhecido para os três. Então, a frequência é a maior do componente C. Daí, da própria equação fundamental da ondulatória, eu tiro, logicamente, essa conclusão. Por quê? A velocidade, uma vez que ela é constante, ela não vai variar. Aonde vai estar a variação? No comprimento de onda e na frequência. Quando eu tenho um comprimento de onda maior, aqui, ó, comprimento de onda maior, para não alterar a velocidade, a frequência tem que ser menor. E é verdade. Tá? Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menor a quantidade de ciclos dentro daquele intervalo. Ok? E aqui no caso C, que é o que tem a maior frequência, né, dentro do mesmo intervalo, eu tenho um comprimento de onda menor. Fácil ver, ó, que o ciclo aqui é bem mais curtinho. Ó. Lambda C aqui, ó, é bem pequeno comparado com lambda A. Certo? Então, aqui, se o comprimento de onda é menor, a frequência, para manter a velocidade constante, tem que ser maior. Então, onde eu quero chegar aqui? Que tanto o comprimento de onda quanto a frequência variam, ok? Mas o outro ponto é a amplitude. Então, vamos analisar agora a amplitude nos três componentes harmônicos, A, B e C. Qual é a amplitude? É a distância que vai do ponto de equilíbrio da forma de onda, que é aqui, né, desse ponto aqui onde eu estou passando, para cima e para baixo. Tá? Para cima, logicamente, considerando o ponto de máximo, o ponto de pico da onda, tá? Que eu vou chamar aqui de amplitude A, Azinho A grande, que é igual ao outro, né? ao positivo e o negativo. Ou seja, eu tenho dois traços para cima e dois traços para baixo do componente A. Então, considerando essa situação, vamos ver a amplitude do B. Do B, traçando aqui o meio, né, dentro da onda, eu tenho também dois tracinhos para cima e dois tracinhos para baixo. Aqui, ó, destacada aqui uma setinha aqui da amplitude de B. Pega 1 e 2. Então, Azinho B grande também tem dois tracinhos, duas unidades para cima e duas unidades para baixo. E a amplitude de C. Da mesma forma, aqui, ó, a amplitude de C também, considerando o ponto central aqui, ó, eu tenho dois traços para cima, 1 e 2, para baixo, 1 e 2. Ou seja, as amplitudes dos três componentes A, B e C são idênticas, né? Azinho A é igual a Azinho B, que é igualzinho C. Ok? Então, a solução da questão é, os que não variam, né, são a velocidade e a amplitude. Ok? Então, os componentes harmônicos possuem amplitudes iguais, como acabamos de ver. As componentes harmônicas possuem velocidades com módulos iguais, né, igual à velocidade do som, como a gente já explicou. E as componentes harmônicas possuem frequências diferentes, né, como a gente mostrou também. A frequência de A é menor que a frequência de B, que é menor que a frequência de C, porque A, né, tem menos ciclos, né, no intervalo de tempo, ou menos períodos no intervalo de tempo, tá? Na questão. E, consequentemente, as componentes harmônicas possuem comprimentos de onda diferentes.
comprimento de onda A maior que comprimento de onda B, que é maior do que comprimento de onda C, tá? Ou seja, inversamente proporcional às frequências. Por quê? Pela equação fundamental da ondulatória, temos que a velocidade constante é igual a lambda f. Ou seja, se eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda, tá? Para manter a velocidade constante. Beleza? Então, com isso, a resposta é a letra A. Essas componentes harmônicas apresentam iguais amplitude e velocidade, como acabamos de mostrar. Ok? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também com as suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.